Olá, bom dia, tudo bem? Anaitê e Renata, eu vim aqui conversar um pouco com vocês. Eu estou gravando esse vídeo, não vou me preocupar muito em editar, em que ele seja bem feito, nada, porque eu não vou compartilhar para além de vocês duas, ou talvez para algumas outras educadoras da escola, né? Seja importante participar dessa reflexão, mas ela é uma reflexão que eu quero convidar vocês a fazer, uma que vocês me acompanhem, né? Bem pontual na questão dos jardins. E vou começar dizendo que eu optei por fazer um vídeo e não sentar para conversar com vocês, porque eu acho que a gente vê, né, o que, que as ferramentas nos oferecem de possibilidade. Eu acho que o vídeo ele tem a vantagem de que ele fica registrado, fica guardado, né, e pode ser acessado várias vezes. E também porque eu quero que vocês vejam o vídeo na solidão da casa de vocês, né, para que vocês consigam refletir, vocês consigam pensar sobre algumas questões que eu vou trazer para vocês. E aí sim, quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente talvez possa, então, conversar um pouco mais sobre tudo isso, certo? Então vamos lá, vamos começar assim, que eu vou falar brevemente para vocês. A gente, na Baby House, teve um desafio alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, que era muito a ideia de que os pais diziam para nós, assim, quando as crianças completavam 4 anos, né, que elas iam para os jardins, eles diziam assim para nós: bom, agora chega de brincar, é hora de aprender. Então, eles vão para um colégio, onde eles vão ser ensinados e vão aprender. Bom, isso para nós era algo que nos incomodava muito, porque, assim, primeiro, a gente tem que pensar que as crianças com 4 anos, elas são muito pequenas ainda, muito pequenas mesmo. Elas estão recém se iniciando no mundo, elas estão recém chegando no mundo. Elas precisam de outras formas e de outros sentidos para descobrir, conhecer as coisas que não o ensino formal, que não fica sentado reproduzindo coisas, reproduzindo letras, reproduzindo números, sem sentido para elas, sem que elas façam conexões, sem que elas façam relações de qual importância e significado isso tudo tem na vida delas. Como isso faz sentido para elas? Aprender letras por aprender letras, sem que elas tenham um sentido, não é algo que vá conquistar o gosto e o desejo das crianças por aprender e conhecer, né? A outra questão é que sim, as crianças precisam brincar com 4 anos, né? É brincando que as crianças se colocam em experiência, né? E são experiências lúdicas. E são experiências lúdicas que sustentam a forma como as crianças vão compreender o mundo. Elas vão fabular na brincadeira. O que é fabular, né? Fabular é encontrar sentidos para o que a gente faz. É o que nos significa, é criar ideias e constituir essas ideias na nossa experiência. Então, quando as crianças fabulam numa brincadeira, elas estão imaginando, elas estão criando, elas estão inventando e elas estão relacionando coisas que elas descobrem no mundo em que elas estão inseridas, estão vivendo. E no mundo em que elas são recém-chegadas, e por serem recém-chegadas a esse mundo, elas precisam descobrir como esse mundo funciona. E a brincadeira sustenta essa descoberta das crianças. Então, elas precisam sim brincar com 4 anos. Por quê? Veja bem, nós só vamos ter 4 anos uma vez na vida, 5 anos uma vez na vida, 6 anos uma vez. Nós não vamos ter 4 anos nunca mais. E nunca mais nós vamos aceitar ser um cachorro para experimentar o que o cachorro faz. Nunca mais nós vamos aceitar e vamos criar contextos imaginários em que a gente confronta o imaginário e o real o tempo todo. A partir de um certo momento da nossa vida, em que a infância termina, acabou-se. A gente não mais tem a permissão, a auto-permissão de se imaginar em contextos e viver intensamente esse imaginário. Então, isso é valiosíssimo, embora a educação formal não perceba isso. Vejam bem, na educação infantil não existe ensino, não se dá aulas, certo? Tem um texto que eu ia passar para vocês informação e vou passar, até o livro está lá na escola para Xerocar, que é Como Ser Professor da Infância sem dar aulas, sem ensinar, certo? A gente trabalha com educação da infância. Está vindo um movimento
forte aí de ensino na infância, ensino da infância. A gente contrapõe esse pensamento. Não existe ensino na infância, né? Existe adulto na infância, desculpa, existe educação da infância. E o que o adulto faz na educação da infância, né? Ele permite que as crianças se coloquem a caminho de se conhecer e de conhecer o mundo e de estar em relação com o mundo. Essa é a função que o adulto tem na educação da infância. Não é o de ensinar as crianças a pensar, é o de permitir que as crianças pensem. É de permitir que as crianças elaborem. Não é mostrar para elas como fazer coisas, é deixar elas fazerem coisas. E fica claro para vocês essa diferença, a diferença que a educação, que tem essa preocupação de mostrar como fazer as coisas, retira das crianças esse processo criativo delas, esse processo de se inserir, de se sentir parte do mundo, de se descobrir enquanto alguém que pode, nas relações que estabelece, elaborar coisas, de trazer, quem sabe, novas possibilidades ao mundo com a sua intervenção, porque é um novo ser que chegou e que não é igual a todos. Quando eu parto de um modelo, dou um modelo e busco um modelo, eu estou desvalorizando, destituindo a possibilidade de criar algo novo, porque o modelo já está dado e eu apenas viro um reprodutor do que já está acontecendo, né? O adulto, ele não pode começar as coisas pelas crianças, né? Ele só pode acompanhar as crianças. Essa é a função do professor da infância. Não é jamais começar, indicar, apontar, e sim acompanhar, e sim seguir as crianças. Não é as crianças que seguem ele, é ele que segue as crianças. É uma inversão da situação. O adulto acolhe o que a criança diz, acolhe o que a criança pensa e acolhe o que a criança deseja, né? A gente só tem liberdade, a gente só é alguém que pode fazer algo diferente quando a gente se permite romper com as coisas. Quando a gente se permite olhar e não aceitar as coisas como são dadas. Então, nós adultos que queremos educar as crianças, estar a caminho junto com elas, né? E não estar conduzindo elas. Vejam, percebam a diferença, tentem refletir sobre essa diferença, né? Nós somos esse adulto que precisa romper com o que está instituído, romper com o que está dado. Mas com o que eu tenho que romper, Gade? Tenho que romper com essa ideia de que eu tenho que dar aula para as crianças, de que eu tenho que ensinar as crianças, né? É preciso isso, eu preciso colocar as crianças em movimento. Como que eu coloco as crianças em movimento, Gárdia? Quando eu sou capaz de acompanhar, de me encantar, de me maravilhar com o que elas vão apresentar, com o que elas vão nos trazer, né? É importante que a gente entenda, né, ainda terminando a reflexão da brincadeira, né, que a brincadeira é tão importante nesse momento da vida das crianças, porque ela é o que vai situar elas no mundo, e vai situar elas no mundo real, né? Então, é muito importante que a gente possibilite. E quando a gente... E a gente tem que, então... Ah, mas o que tem a ver a brincadeira com a questão dos jardins, da aprendizagem que eu vou oferecer? Porque agora eu não estou em casa, né? Eu não estou na escola, aliás, brincando com as crianças. E elas estão em casa. E eu tenho que mandar para casa atividades brincantes. Atividades que relacionem essa alegria de descobrir, de se encantar, de querer se maravilhar com as coisas e não de reproduzir. Vou falar para vocês. Refletir. As crianças são maravilhosas, né? São encantadoras. Elas não dão tudo que a gente precisa para a gente entender elas, se a gente tiver capacidade de entender. E a gente enviou no envelope, e eu coloco a gente porque eu estava junto, eu enviei junto, eu autorizo ou não a ser enviado, mas eu me permito ser questionada pelas crianças. E a gente enviou o arco-íris para ser feito. A gente enviou tudo. A gente enviou um modelo. E aí a Dora falou, todos os arco-íris ficaram iguais.
Somos todos iguais. Todos vemos o arco-íris no mesmo jeito. Todos os arco-íris precisam ser iguais. Nós erramos. Nós mudamos o modelo. E a gente não precisa mandar modelo se a gente quer que as crianças sejam criativas. A gente manda referência. A gente manda disparadores de ideias e não modelos para serem seguidos. Ficaram todos iguais, né? E a Dora, na sua sensibilidade, denunciou isso. E eu achei super importante. Dizer para as crianças, cada um faz do seu jeito e ter um modelo, o nosso discurso está vazio. Completamente vazio. Porque se eu dou um modelo, não é cada um do seu jeito, é pelo modelo, né? E uma das coisas que a gente mais fica chateada é quando a gente está lá na escola, no ensino fundamental, e o professor faz alguma pergunta, ou no ensino médio, ou mesmo na faculdade, as alunas queixavam-se muito disso. Não, eu não agia dessa forma, porque eu me policiava muito, mas elas questionavam muito isso de outros professores, de que assim, eu pergunto e eu quero a resposta aquela. Mesmo que responda certo por outros caminhos, ou com outros raciocínios, ou com outras experiências, não me serve porque eu quero aquela resposta, ou não vale, né? E a mesma coisa com as crianças. Se eu dou um modelo pronto, eu quero aquele modelo, eu quero aquela resposta. Então não adianta dizer para elas que é do jeito delas, é do jeito do modelo. E elas têm que tentar chegar o mais perto possível do modelo, né? Estou cutucando vocês, estou me cutucando também, porque fazer atividades para mandar no envelope não é fácil, e fazer coisas criativas que botem as crianças em movimento no momento que elas estão em casa com as famílias, também não é nem um pouco fácil. Só que a gente não vai poder parar de aprender. Vocês duas, Anaíta e Renata, são novas no nível na Baby House. Eu não sei que experiências anteriores vocês têm, mas novas no nível na Baby House, certo? E para nós, na Baby House, faz muito sentido tudo isso que eu estou falando para vocês, e a gente constituiu isso, então, lá quando as famílias diziam que as crianças não tinham que aprender, a gente sentou e disse, bom, realmente, eles não podem só brincar, né? Mas eles também não podem não brincar. Eles não podem fazer folhas prontas, a gente não acredita nisso. Eles não podem pintar desenhos prontos, preencher. Uh, uh, Vou dar um exemplo para vocês refletirem. Preencher a sílaba que falta na palavra, preencher a letra que falta na palavra, a gente não trabalhava assim dessa forma, né? Isso é uma coisa que vocês têm trazido um pouco para a gente agora nesse momento e eu estou fazendo uma reflexão, estou me destituindo do meu lugar, entendeu? De coordenadora das certezas que eu tenho, porque primeiro, no primeiro momento eu pensei, bom, é o que tem que ir no envelope, né? Porque os pais não vão, os pais precisam disso, precisam dessa referência e tal. Só que a gente está muito focado só nisso, né? Então a gente precisa pensar que as crianças precisam serem cutucadas, né? Serem são disparadores, é o que a gente oferece. Então, a gente oferece uma poesia. Nós começamos bem nos envelopes. A gente oferece uma poesia. E aí, eu tenho que criar uma poesia. Para criar uma poesia, bom, uma poesia com rima simples, que é o que as crianças gostam. Aí a gente mandou para elas o que é um limericks. E fizemos para elas estudarem o limericks e criarem limericks. Elas criaram limericks junto com as famílias. Cadê isso? Isso se perdeu. Né? O que é o Limerix? O professor tem que saber, o professor que é educador, que é alfabetizador, tem que saber para lenda, tem que saber poesia, tem que saber. Porque tem uma coisa que é muito importante da gente pensar, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar para vocês, né? Da gente pensar que assim, eu apresento para as crianças o que para mim me fascina, o que para mim me encanta, o que para mim me envolve. E as crianças gostam de fazer o que fascina elas, o que encanta elas, o que envolve elas. Então, o professor, né, para que ele possa apresentar para a criança coisas que encantam, que envolvem, ele tem que ter coisas que lhe encantam e coisas que lhe envolvem. Né? Então, para isso, ele precisa do quê? Qual é o livro que encanta vocês? Qual é o livro? Vocês leem literatura infantil? Quando os livros chegam na biblioteca, nós assinamos excelentes clubes de leitura. O livro vai ser lançado semana que vem. O Marcel, que eu gravei uma história e botei no blog para as crianças, e a live de lançamento desse livro vai ser semana que vem. A biblioteca da Baby House já tem. A gente tem livros incríveis, livros infantis que nos ensinam a pensar e a conhecer o mundo. Nós adultos, a linguagem da literatura infantil ela é totalmente metafórica.
E as crianças são capazes de pensar por metáfora. E a gente não. A gente conta um livro de literatura infantil para as crianças e elas entendem mais o livro do que a gente adulto. Por quê? Porque a gente já está dentro do quadrado e elas ainda não. E a educação não pode querer colocar as crianças dentro do quadrado. Pelo contrário, a gente tem que nos policiar para sairmos nós do quadrado e tentarmos ver o mundo de uma forma diferente. Tentarmos ver o mundo com esses olhos de descoberta que as crianças têm. Se não conseguirmos isso, pelo menos respeitarmos isso das crianças. Então, é muito importante que a gente tenha encantamentos. Que livro me encanta? Eu me encanto com Clarice Lispector, por exemplo. Outro dia eu puxei bastante para comprar ler, né? Eu vou ler um conto rápido dela, de três. De três, porque eu me encanto quando eu li o primeiro, eu... Aí já fui ler outro, e só não continuei porque já era tarde. E eu tinha outras coisas para fazer, né? Então, assim, mas é porque eu tenho encantamento por ela, porque eu tenho muitos livros dela, e porque ela age por metáforas, e porque ela te desestrutura, te dá um choque no final do conto. Tu pensa que vai ser fomos felizes para sempre, e a mulher se joga da janela. Pode ser trágico o que eu estou dizendo, mas ela está trazendo para a gente pensar na vida real. Mas achei que ia resolver, que eles vão ser felizes para sempre, e não foram. Que nem sempre são, e essa é a realidade, né? Então, enfim, só estou trazendo um exemplo de como a gente tem que se encantar. Eu gosto dessas problematizações, eu gosto dessa coisa que desestrutura pensar que o mundo é normalzinho e que a gente é feliz para sempre, e que a gente é a família margarina, o papai, a mamãe e o filhinho sentadinho feliz numa mesinha tomando café da manhã. Eu gosto de contos e escritores que me tiram dessa acomodação de pensar que o mundo é isso, porque o mundo não é isso, né? Mas isso é uma coisa que me encanta. Só que com esse repertório e com o encantamento que eu tenho pelos livros infantis, eu tento ver um mundo diferente e oferecer coisas para os outros. Eu não digo para uma pessoa, você tem que ler Clarice Lispector. Eu digo, leia algo que lhe encante, né? Uma aluna me pediu, prof, eu quero ler Clarice Lispector. E eu, ok, dei o livro para ela, emprestei o livro para ela, e ela, em 2 dias, me devolveu o livro. Prof, não tenho, não consigo ler Clarice Lispector, eu não consigo, é muito forte, eu não consigo. Ok, não é um livro que te encanta, então encontra um livro que te encanta. Mas tenha seus encantamentos. É preciso que o professor tenha seus encantamentos. Certo? É... Quando a gente trabalha com a criança, a gente se prepara para o imprevisível, né? Nós nunca sabemos o que as crianças vão nos trazer. Isso se nós nos permitirmos. Então, assim, a gente não sabia que a Dora ia fazer aquela interpretação ali. Mas já que ela fez e que ela nos trouxe, a gente vai olhar para aquilo, né? Outra coisa que as crianças também têm denunciado, está muito rápido. Calma, calma, muita calma. Vamos respirar, vamos escutar as crianças, vamos ter paciência de dar tempo para elas elaborarem. É na lentidão que elas aprendem, e na repetição que elas aprendem. É no espaço lento, no espaço sem cobrança, que permite que a sinapse se dê, que permite a criação. Eu só entendo uma metáfora quando eu tenho um vazio. E aí aquela metáfora. E as crianças precisam desse vazio. Elas precisam desse tempo lento. Elas precisam do que a gente chama de andar devagar para chegar a lugar nenhum. Chegar a lugar nenhum. A gente não tem uma determinação. Eu não posso tirar dela o direito dela determinar, dela aprender, dela criar. Se eu indico, se eu tenho pressa e se eu busco uma resposta, eu tirei todo esse direito dela. E aí também eu tirei a infância, porque quando a infância acabar, acabou. Né? E aí a gente vai pensar, né, que a gente precisa, né, a lentidão, né, uma frase que eu hoje me inspirei porque eu tive contato com uma pessoa que eu admiro muito, uma professora que eu admiro muito, com quem eu estudo há muitos anos, né, e o que que ela falou para mim? Ela falou assim, a lentidão é o que permite o processo. A lentidão é o que permite o excesso. Ah, mas excesso é bom? Sim.
o excesso de pensar. Só quando eu tenho o excesso de pensar, quando eu tenho o excesso de ver, de criar, de sentir, de imaginar, eu chego a uma sinapse, eu chego a uma conclusão, eu chego a algo que me significa e algo que faz sentido para mim. Vai ficar longo o vídeo, né? Tem que me encaminhar para começar a terminar. Então, as crianças precisam desse tempo lento. O tempo lento de criar, de imaginar, e a pergunta aberta, e a possibilidade, o que será que é tal coisa? Não sei, vou ter que pensar. É o que vai permitir que a criança adquira confiança nela mesma. Quando ela encontrar a resposta, quando ela criar aquilo, ela encontra sentido e confiança nela mesma. Eu fiz, eu criei, eu imaginei. Fazer todos iguais não cria na criança o sentido de confiança. E sim, de bom, eu sou capaz de copiar. Mas por que eu tenho que copiar se teve alguém que criou aquilo ali? Alguém criou aquilo ali. E por que não posso ser eu a criar aquilo ali? Eu lembro muito do Thomas, que ele estava na escola e ele tinha que reproduzir fichas prontas, copiar as fichas, copiar as fichas, copiar as fichas. E ele odiava. E ele dizia para mim assim, ele fez educação infantil na Becal. E ele dizia assim para mim, eu não vou copiar ficha pronta. E não tem sentido nenhum eu ficar repetindo uma coisa que eu já sei aquilo. Por que eu preciso repetir, repetir, repetir uma coisa que eu já sei? Eu quero aprender coisas novas, eu não quero repetir essas fichas. Veja que é diferente da repetição que eu estou falando da infância. A repetição da primeira infância, a criança quer ouvir a história muitas vezes, quer desenhar a mesma coisa muitas vezes, mas cada vez que ela ouve a história, ela dá uma interpretação diferente. Cada vez que ela desenha, o desenho não sai igual, mesmo que ela diga que vai desenhar a mesma coisa. O que o Thomas está falando é da reprodução de copiar a ficha tal qual ela é, de fazer a ficha tal qual ela é. Aí um dia a professora chegou na escola e falou assim, hoje vocês não vão copiar fichas, hoje vocês vão sentar em dupla e vão criar fichas. Esse menino ficou encantado. Foi a única vez em 4 anos que ele estudou nessa escola que ele fez isso e ele ficou encantado. Ele dizia, mãe, foi o melhor dia, a gente criou uma ficha muito legal, eu e o Gui. O Gui tinha estudado também legal. A gente ficou pensando e a gente foi criando, a gente criou uma ficha criativa, mãe, a gente fez uma ficha muito legal. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Quando eu vi assim o encantamento dele, eu falei, nossa, mas o prof podia todo dia fazer ficha com eles, né? Ao invés de. E aí ela prometeu que essas fichas iriam para o armário e os colegas iam fazer as fichas dele. E ela não concluiu isso. E ele ficou muito tempo magoado e sempre comentava. A prof não fez as nossas fichas. Ela não gostou das nossas fichas. Tirou dele a confiança de criar. A escola não pode fazer isso. Não pode, né? Não deve. Falando na questão da linguagem, né? Então a gente vai ensinar as crianças a ler, a gente vai ensinar as crianças a escrever. A gente não vai ensinar as crianças a ler e escrever na educação infantil. A gente vai colocar as crianças em processo de chegar à leitura e à escrita conforme isso fizer sentido para elas. Quando isso acontece, essa aprendizagem ela vem de dentro para fora. Ela é uma aprendizagem significativa, significante para a criança. E não uma aprendizagem que de fora para dentro. Né? A gente pensa que a gente precisa ensinar para as crianças, né, a língua. Mas vejam bem, eu gostei da comparação que a professora fez hoje comigo. Achei super interessante. E faz todo sentido. A gente pensa que tem que ensinar para as crianças o beabá, babé bibobu, ensinar a formar palavras, né? Que ok, o ensino fundamental vai fazer isso. Primeiro ano vai ensinar o babé bibobu, vai ensinar, depende da escola para que eles forem, eles vão se deparar com um método formal alfabetizador, que não é o que a gente faz na educação infantil. E não é o que a gente precisa fazer com as crianças com 4, 5 anos e 6 anos, né? Vejam bem, algumas vão fazer 6 anos só em dezembro, janeiro, março, e as do Jardim 1, algumas só vão fazer 5 anos em fevereiro ou março do ano que vem. Né? Então, é totalmente diferente. Né? Então, a gente tem que possibilitar que as crianças produzam sentido pela língua, pela linguagem. Né?
Então, assim, quando a gente nasce, a gente já nasce um ser de linguagem. Só que quando a gente nasce, a gente chega no mundo, a gente não sabe falar. E a gente não chega para os bebês e diz assim: olha só, bola, B-O-L-O, L-A, bola. Olha, meu bebê, isso é uma bola. A gente não fala. A gente fala: oi, filho, quer a bola? Oi, meu, vamos pegar a bola? Ai, olha o leão, filho, olha o teu leão, né? E a criança aprende a falar sozinha. Ela assim, é inserida numa linguagem nova sozinha, numa língua, a sua língua materna, e ela aprende todas as relações que aquela língua tem, e aprende a se comunicar intensamente com aquela língua, e aprende a criar sinapses sozinha. Então, por exemplo, a gente diz assim para a criança, a gente gosta de comer peixe, por exemplo, e a gente precisa, vamos almoçar, né? Hoje vamos almoçar, está na hora de ir almoçar. A gente vai lá e dá um peixe para a criança comer. Ok, a gente não diz assim, oi, filha, a gente vai almoçar. Todo dia, quando a gente almoça aqui em casa, a gente come peixe, porque a gente gosta mais de peixe do que de carne. Então, a gente come peixe, tá, filho? Então, quando a gente almoça, a gente come peixe. Tá? Tu entendeu, filho? A gente não faz isso. A gente oferece, assim como eu me encanto e ofereço para a minha criança o contato e ideia com os livros que eu tenho, eu também, para o bebê, vou mostrando o mundo para ele, que é o mundo no qual eu vivo e no qual ele está inserido. Então, eu vou lá e dou peixe para o bebê. Vamos almoçar, eu dou peixe para o bebê. Aí, um dia, quando ele tem 1 ano e meio, sei lá, 2 anos, a gente diz, vamos almoçar. E ele diz, vamos comer peixe. E tu diz, ué, vamos comer peixe. Pois é, quando a gente almoça, a gente come peixe. Como é que ele entendeu isso? A gente acha que os bebês não têm e que os bebês não estão lendo muito. Mas é na solidão deles que eles vão se apossando da língua e criando significados para essa língua, para a vida deles, né? E aí, quando vai chegar na hora da escrita, a gente acha que não, a gente acha que tem que dar as palavras prontas para as crianças copiarem, a gente tem que pedir que elas reproduzam letras, a gente tem que pedir que elas reproduzam sílabas, pedir que elas reproduzam. Compreendem, né? Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante de vocês perceberem: não adianta a criança ser alfabetizada aos 4 anos, 5 anos, se ela não tem o que escrever. A gente só escreve se a gente tem o que escrever. Então, é muito importante que a gente crie repertórios de leitura de mundo, que a criança tenha o que dizer, que ela tenha o que escrever, que ela queira, que ela tenha o desejo. E eu não vou cultivar o desejo por uma escrita leve, alegre, criativa, interessante, que possa me comunicar ao outro, se eu não tenho repertório para isso. Então, o que é importante na educação infantil? Oferecer que as crianças escutem lindas histórias e que se elas escrevam o que elas querem escrever, que elas escrevam as palavras dessas histórias. Eu não posso pedir que, por exemplo, as crianças criem palavras, escrevam sílabas e criem palavras. Que palavras? Que sílabas? Assim do nada, sem estar apoiado num texto, sem estar apoiado numa história, sem estar apoiado numa fantasia, numa imaginação, numa música, numa poesia, sem nada, sem um contexto, sílaba por sílaba, letra por letra, leitura de alfabeto por leitura de alfabeto. O alfabeto ele só tem sentido como um signo, eles são signos que eu uso para me comunicar, mas eu tenho que ter o que comunicar. Eu não chego para as pessoas e digo, ai, ó, uba, bebe, babu, tatete, totu. Não, eu chego para as pessoas e digo, oi, tudo bem? Hoje o sol está lindo, eu adorei ver o pôr do sol. Quando eu vejo o pôr do sol, eu fico mais feliz. Tenho algo para falar, eu quero falar sobre o pôr do sol. Mas se eu não tenho pôr do sol para falar, eu não tenho porquê. Aí, como eu quero falar sobre o pôr do sol e que o pôr do sol eu acho lindo, eu vou escrever pôr do sol. E aí eu desenho. O desenho é muito importante para a criança, né? Ela vai desenhar e quando ela vai desenhar, né, ela vai estar criando um contexto de texto. E ali no desenho as letras e as palavras assim começam a aparecer. Isso é muito importante o Jardim pensar. É ali que nos desenhos que tem que começar a aparecer letras e palavras. Quem tu desenhou? Ah, eu desenhei o carrinho do não sei o quê.
né? Eu desenhei o carrinho da, que eu tenho lá, da coleção tal. Ah, escreve aí para mim o nome desse carrinho. Quem sabe escreve o nome do carrinho? Quem sabe escreve carrinho, né? Com que letra será que escreve carro? Isso tu pode questionar na criança. E ela vai te dizer, não sei, não quero escrever. Mas ok, quando tu quiser escrever. É assim que a gente faz, né? Sempre foi, sempre deu muito certo, né? As crianças teriam o desejo do que escrever. Tem um menininho que eu acompanho no outro projeto lá, que eu estudo junto com a Elna, e que ele ama os répteis, ama os répteis. E aí a escola manda para ele ficar reproduzindo letra, ficar reproduzindo alfabeto, ficar reproduzindo. E a mãe diz, Gade não faz nada, ele odeia. Eu falei para ela, então senta com ele, pega imagens de répteis e pede para ele escrever. Jacaré, cobra, dinossauro, descobrir quais são os répteis, porque são muitos, né? Dragão, que ele vive perguntando. Você acha que existem os dragões de Sodoma, Codoma, não me lembro o nome da cidade agora. E eu digo para ele, sim, eu sei que existe, que é verdade, né? E aí, por isso que não pode ir lá nesse lugar, né? Porque os dragões, dragões, dragões. Então, escreve isso com ele. E a mãe disse que agora ele quer escrever. E aí, ele não sabe escrever jacaré. Aí ele precisa do alfabeto. E aí ele disse, bom, mas como que escreve jacaré? Ah, então vamos olhar as letras, pra gente ver como que escreve jacaré. E aí eles vão olhar as letras e aí ele está começando a fazer relação. Ah, bom, mas jacaré também escreve jiboia. Jiboia, as cobras, elas são répteis, mãe. Sim, com a mesma letra que o jacaré escreve jiboia. Né? Então, assim, aí as relações começam a acontecer. O alfabeto faz sentido para ele. Porque a escola não tem conteúdo, a escola só está mandando letra. Enfim, eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso, tá? Porque a gente vai dar uma incrementada no trabalho dos jardins a partir de agora. Beijo. Tchau, tchau.